Então, pessoal, vou estar fazendo aqui para vocês um vídeo bem resumido da Índia Antiga, tá? A Índia Antiga, a história da Índia Antiga, a gente consegue dividir ela em duas partes. Civilização do Rio Indo, tá? Ou conhecida como civilização aparense, que é a primeira parte da história da Índia Antiga, e a segunda parte é a civilização clássica indiana, ou civilização ariana, aonde entrou o conceito do brahmanismo, tá? Então, a Índia antiga, ela vai surgir, ou vai crescer, onde hoje, atualmente, é o país da Índia, né? Lembrando que a Índia atualmente sofre muito com crises econômicas, é o segundo país mais populoso do mundo, mas a Índia antiga, ela surgiu aonde hoje é a Índia e o atual país do Paquistão, tá? A Índia antiga, como eu falei para vocês, a gente divide ela em dois momentos, e assim como houve na China, houve também na Índia um segmento cultural. Então a gente vai notar que muitos costumes, muitas coisas que eram praticadas no mundo antigo na Índia, elas são praticadas hoje também no mundo atual, tá? No mundo contemporâneo da Índia. Tá? Então a Índia ela surgiu em torno desses dois países que eu falei para vocês, a Índia antiga, né? E ela vai crescer tendo, obviamente, o rio Indo como seu alicerce, tá? Então a civilização aparência ela vai desenvolver perto do rio Indo e vai começar a crescer. A gente sempre, dentro da história antiga, a gente destaca duas cidades muito importantes nessa civilização aparência, né? Nessa primeira parte da Índia Antiga, que é a cidade Mohenjo-Daro, tá? E a cidade de Harappa. Tá? Por que a gente destaca essas duas cidades dentro da história da Índia Antiga? Primeiro que são duas cidades que houve preservação de construções e artefatos culturais e também através de estudos, através da tecnologia, historiadores, arqueólogos conseguiu descobrir que essas duas cidades, pela época a qual elas cresceram, que foi mais ou menos 2.800 anos antes de Cristo, essas duas cidades eram muito desenvolvidas. As casas eram construídas com tijolos muito parecidos com o que a gente tem hoje. Havia esgoto nas cidades, drenagem da água. Obviamente, eles vão fazer um processo de canalizar, um processo de irrigação da água para poder usufruir o máximo do rio Indo para abastecer o sistema da agricultura. Lembrando que a Índia antiga, ela vai crescer numa região onde tem a presença de monções. O que é monções? São ventos fortes que vêm do mar para a terra e da terra para o mar. Tá? E devido a essa questão dessas monções, o clima na Índia antiga e obviamente na Índia atual, ele se modifica muito. Tá? Então, a questão de prática da agricultura na Índia era algo muito difícil. Mesmo assim, a Índia antiga ela soube utilizar o rio Indo para, obviamente, usufruir um pouco da agricultura. É óbvio que o artesanato também, confecção de cerâmica, isso tudo vai contribuir muito para alavancar a sociedade da Índia antiga. De qualquer maneira, como eu falei para vocês, a gente costuma dividir a história da Índia antiga em dois momentos. Vai acontecer que essa civilização aparense ela vai ser invadida. Tá? A gente trabalha com duas teses do final dessa civilização aparense ou dessa primeira parte da história da Índia antiga. Uma teoria é que ela foi invadida por um grupo, uma civilização ariana, tá? E a outra teoria que a gente debate é que pelas questões climáticas, né, que o clima se modificava muito, acabou que aos poucos as pessoas foram migrando para outra região, porque a agricultura estava sendo difícil de ser praticada nessa região. Aí acabou que abandonou essa região e foi aonde a civilização ariana chegou. Então a gente trabalha com essas duas teorias. A civilização ariana ela vai desenvolver na Índia antiga e ela vai preservar duas importantes religiões que vai surgir
na Índia antiga, que vai ser o hinduísmo e o budismo. Tá? Essas duas religiões elas estão hoje presentes, elas vão surgir e se transformar em duas grandes religiões. Tá bom? A civilização ariana ela vai ter um grupo de sacerdotes que vão se destacar. E esse grupo de sacerdotes eles vão criar o brahmanismo. O que seria esse brahmanismo de acordo com a religião hindu? Era dividir a sociedade indiana em castas. É onde a gente vai ver aquela velha história, inclusive teve até uma novela na Globo que passou há alguns anos atrás, que ele tratava um pouco desse conceito de sistema de castas na Índia. Era justamente essa divisão que esses brahmanes, que era a elite sacerdotal, eles acabou fazendo na Índia. Tá? Então a gente tinha uma divisão social baseada na religião hindu. Então lá no topo a gente tinha os sacerdotes, que eram os brahmanes, logo abaixo vinham os kshatriyas, tá? Que eram os grandes comerciantes, a elite da Índia. Logo abaixo vinha os kshatriyas, que era pequenos comerciantes, camponeses, artesãos. Abaixo dos kshatriyas vinha os sudras ou servos, que era aquelas pessoas que o próprio nome já fala, né? Eles nasciam para servir alguma família. Abaixo dos sudras vinha os Dalits. Os Dalits eles eram considerados os excluídos da sociedade indiana. Então a gente vai notar que muitos Dalits eles ficavam ou moravam nas extremidades da Índia porque eles eram considerados intocáveis. Eles eram considerados aquela parte da sociedade indiana que iria contaminar a outra. Então eles tinham que ficar excluídos. Tá? Esse sistema de casta ele foi preservado por vários séculos, tá? Vários anos, vários séculos. Recentemente, na Índia, eles não seguem mais essa divisão de castas, mas infelizmente tem o preconceito ainda presente na Índia a respeito dessa divisão de castas. Tá? E por que fazer essa divisão de castas? Porque a religião do hinduísmo ela acredita que você tem que cumprir um dharma em vida. O que seria esse dharma que você deveria cumprir em vida? Que você, tudo aquilo que você fizesse dentro da sua casta, você cumprisse ela de forma adequada, você iria morrer e nascer numa casta superior. Tá? Até você chegar no estágio final, que era a casta dos brahmanes. Se você não cumpria o seu dharma em vida, você morria e nascia numa casta inferior. Então era assim que funcionava. Acabou que esse sistema de casta, esse sistema que a religião hindu implantou, influenciou o crescimento do budismo dentro da Índia antiga. E o budismo ele não acreditava nesse sistema de castas, ele era diferente da religião hinduísta, tá bom?